Hora de conversar com Mônica Bergamo. O DEM, a gente nota que tá precisando de um divã, né, cara, Bigato? Tá dividido o DEM. Pois Porque é. o DEM ensaiou, ele tá numa encruzilhada. A gente vê que é um momento de muita dúvida, de muito conflito, porque ensaiou ali uma aproximação a Bolsonaro, mas o DEM tá começando a achar que não pega bem você se aproximar tanto assim de Bolsonaro, é bom manter uma distância regulamentar. E para isso tá pensando até em adotar uma medida drástica, lançar um candidato à presidência. Quem apurou foi a Mônica Bergamo e vai trazer as notícias pra gente. Mônica, bom dia. Mais uma novidade para esse 22 que já começou? Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, o DEM mergulhou numa crise, né, e começou a lavar roupa suja em público depois que ficou neutro, entre aspas, né, na eleição da Câmara dos Deputados e ajudou a eleger o Arthur Lira, candidato do presidente Jair Bolsonaro para o comando da Câmara dos Deputados. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já anunciou que vai sair do partido, soltou cobras e lagartos, acusou o presidente do DEM, o ACM Neto, de entregar a cabeça dele e do grupo dele de bandeja para o Bolsonaro. O ACM Neto colocou lenha nessa crise ao dizer à Folha que não pode descartar agora uma aliança com o Bolsonaro para a eleição presidencial de 2022. E aí o mundo desabou, né? Porque o DEM estava conversando com o Luciano Huck para ser candidato a presidente, com o João Dória, aqui de o governador de São Paulo, com quem o partido tem uma aliança, e desde então o ACM não faz outra coisa a não ser ficar em rádios, TVs, tentando se explicar e negando que o DEM seja bolsonarista, mesmo porque o presidente Bolsonaro sofre de uma alta rejeição lá na Bahia, que é o reduto eleitoral dele. Agora, uma das ideias que então começou a ser discutida, Megali, é a de lançar um candidato, seria um pré-candidato à presidência da República pelo partido, para estancar essa crise e acabar com a história de Bolsonaro em 2022, ou seja, acabar pelo menos por enquanto, né? Discutir lá na frente se apoia ou não Bolsonaro, se vai para oposição, com quem vai caminhar de verdade, e por enquanto lançar um nome aí para fazer esse papel de candidato a presidente, que dependendo do andar da carruagem, se vingar, se subir nas pesquisas, pode até eventualmente ser ele mesmo candidato. E o nome mais forte do partido, para não dizer o único com alguma popularidade, é o do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que ganhou notoriedade no cargo de ministro no combate à Covid-19, né, no combate, inclusive, ao comportamento tão questionado do presidente Jair Bolsonaro. Quem não se lembra do presidente Jair Bolsonaro o tempo todo, lá naquele momento, no início da pandemia, nos primeiros meses, e durante muitos meses, se aglomerando, andando sem máscara, tirando a máscara em público, indo para o meio da multidão e cumprimentando todo mundo sem lavar a mão, sem passar álcool, sem nada, ou seja, contrariando todas as regras mais básicas de cuidados com a saúde no momento de uma epidemia tão forte, tão drástica, né? Então, Mandetta ganhou essa notoriedade, aparece em pesquisas, é o único candidato do DEM que aparece em pesquisas. Para a gente ter uma ideia aqui, a pesquisa da XP e PESP, a última, mais recente, ela coloca o Mandetta com 3%. 3% não é nada. Bom, o Dória está com 4%, né? Luciano Huck está com 7%. Luciano Huck, que é um apresentador super popular. Então, 3 nessa atual conjuntura é o triplo de qualquer outro candidato do DEM que não aparece em nenhuma pesquisa. Portanto, ele pode ser o nome. Isso vai ser discutido e deve ser discutido numa reunião de caciques na próxima semana do partido, e vamos ver se vinga. Seria mais um nome, né? O PT já lançou o Haddad, cada um vai tendo o seu candidato, sucessão precipitada aí, né, algo que vai ser em 2022, mas que a gente sabe que está todo mundo já em campanha. Então talvez o DEM coloque um jogador em campo para dizer que tem autonomia e independência, para não dizer que está nos braços do presidente Bolsonaro, Megali. Ô Mônica, mas para Bolsonaro seria uma grande notícia, porque quanto mais pulverizada estiver a direita, melhor, porque ele tem os votos fiéis. Ele tem os votos dele, que não são votos da direita, são votos a Bolsonaro. São os votos do bolsonarismo. 22, 25, 27, isso pode oscilar um pouquinho, mas fica ali. Mais ou menos parecido com o índice do lulismo. Até 30%. Até 30% e no mínimo 20%. São dele.
Então, quanto mais você pulverizar os demais votos entre a centro-direita, o Mandetta, Luciano Huck, Dória, para ele melhor. O cenário dos sonhos para Bolsonaro é ele disputar. O Moro tem a impressão que já era. É disputar o segundo turno com o PT, para ainda surfar no que resta da grande tsunami antipetista de 2018, ainda se beneficiar do voto de rejeição. Assim como para o PT também a esperança de disputar o segundo turno com o Bolsonaro, também apostando nessa rejeição ao bolsonarismo para ele, mas para ele seria não seria uma má notícia. É claro que uma aliança, né, é melhor, mas o lançamento de um novo candidato, mais uma pontinha aí para roubar votos dessa centro-direita, para diluir cada vez mais esses adversários dentro dessa esfera ideológica, eu tenho a impressão que o Bolsonaro comemoraria. Diga, Mônica. Não há eu acho que o DEM está pensando nesse momento no próprio DEM. Sim. Né? Não no Bolsonaro exatamente, porque realmente a crise, a gente viu ontem o ACM Neto, você colocava em qualquer canal, estava lá o ACM Neto falando que não é bolsonarista. Quer dizer, o estrago foi muito grande, o racha foi muito grande na legenda. Agora, a questão do Bolsonaro, a minha impressão, quer dizer, isso daí quem poderia falar muito melhor, por exemplo, é o Antônio Lavareda, são os especialistas em opinião pública, que não é o meu caso. A Mônica é dos furos. Mas uma repórter atenta, né, e que conversa com muita gente. Quer dizer, a gente vê aqui que o Bolsonaro, nos seus piores momentos, ele teve ali um ótimo bom de 25%, isso nos piores momentos dele, né? Então, ele de fato, como disse você lembrou, é o piso dele. Agora, o Bolsonaro, assim, o que a gente conversa muito com os atores políticos é que se a economia deslancha, se o governo consegue se estabilizar, se o governo consegue empinar, aí não vai ter centro-direita, não vai ter nada, vai todo mundo com ele, o Megali. Se o Bolsonaro patinar, aí você tem a possibilidade de surgir uma alternativa a ele, aí por esse centro-direito, centro-esquerda, acho mais difícil, mas enfim, surgir uma alternativa que pegue esses votos que são tidos como mais conservadores e que vão para ele. Mas isso ainda tem água para rodar debaixo da ponte, né? A gente tem um ano inteirinho de 2021, a gente tem 2022, vai ter que ver como é que se comportam as economias internacionais de outros países, como é que vão ser as commodities, como é que vai ser aqui a economia brasileira, como é que vai ser a nossa recuperação. Então, tem ainda um longo caminho, mas você tem razão, seria uma pulverização. Mas eu acho que nesse momento o DEM está interessado em estancar essa baita crise em que mergulhou, né? E tem outra, nem sempre os partidos lançam candidatos para ganhar. Às vezes é para você tornar o nome conhecido, pensando em 4 anos depois. O Mandetta é um cara muito jovem ainda. Enfim, ainda tem muita água para correr até 2022, embora já estejamos na prática em 2022, entendeu? Mônica, 2021 é meio que um ano. O candidato depois vira vice. São muitos desenhos, né? São muitas ramificações. Carla, o Brasil só tem 2 tipos de ano, o ano eleitoral e o ano pré-eleitoral. 2021 tá uma extensão de 2020, aí vem 2022. Você acha que o presidente Bolsonaro não está em campanha? Tá todo mundo. O Dória. Ô, Mônica, o IFA lá da vacina da Coronavac tá chegando agora, nesse instante, em Guarulhos, a gente olhando aqui pelo Band News, quem é que passa em frente à câmera? O Dória. Claro. Tá lá pra tirar foto. Tá todo mundo em campanha. Mônica Bergamo, volta a qualquer momento com mais informações. Um beijo, Mônica. Posso só registrar? Um beijo, Mônica. Mensagem de alguns ouvintes, a gente estava falando do ex-juiz Sérgio Moro, né? E aí os ouvintes falando assim, como assim, Sérgio Moro? Acabou, tá derrubado, e aí estão citando uma pesquisa que foi divulgada agora, a XP e PESP, né, divulgada na segunda-feira, dia 8, e essa pesquisa mostra o ex-juiz no primeiro turno aparecendo em 4, em quinto lugar. Bolsonaro, primeiro, o ex-presidente Lula, Fernando Haddad, Ciro Gomes, e então vem o ex-juiz Sérgio Moro, ele ainda aparece na disputa, ali aparece bem com algum percentual em disputas de segundo turno. Mas a questão é que agora está começando toda essa discussão em torno da operação spoofing, né, da Vaza Jato. Então essa pesquisa, ela
a gente imagina e pegando dados de outras pesquisas anteriores, quando algo desse tipo acontece nas próximas projeções, é muito possível que ele apareça ainda numa posição menor, né, do que essa. Então agradeço aqui aos ouvintes que mandaram mensagens citando essa pesquisa. O Moro tem viés de baixa, né, Carla? Explicando então, aí para o nosso ouvinte. À medida que o cenário de 2022 for se tornando mais claro, a tendência é que as pessoas se afastem do Moro ao relembrar a Operação Lava Jato, ao relembrar do rompimento dele com o Bolsonaro. Essas coisas vão sendo retomadas durante a campanha. Ele não tem o voto da esquerda. A esquerda não vota no Moro, mas nem amarrada. E perdeu o voto do bolsonarismo. O bolsonarismo raiz se afastou do Moro. Se tem um nome em quem não votariam de forma alguma, seria do Sérgio Moro. Então o potencial do Moro de crescimento numa campanha tão difícil é muito pequeno. Até porque ele hoje virou sócio da Odebrecht. Ele não trabalha na Odebrecht, mas trabalha numa empresa que se tornou sócia da Odebrecht, que é a empresa que foi destruída pela própria Operação Lava Jato. Então há uma questão ética muito forte a ser explorada na campanha e que ainda não foi explorada, porque a campanha não começou. Embora ainda tenha admiração de muita gente, Sérgio Moro se tornou um nome, pelo menos nesse momento, quase inviável para 2022. Mas, de novo, aguardemos, 2022 está longe.